Memória ROM. A memória ROM é uma memória de somente leitura. Aí nós podemos lembrar, por exemplo, lá do CD-ROM, ó. CD, Compact Disc ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura. Então vejam, qual a função principal dessa memória? Essa memória tem principalmente a função de armazenar programas, não é para o usuário ficar gravando dados nela, tá? Ela é para guardar alguns programas que auxiliam na inicialização do computador, que auxiliam em algum procedimento de um hardware. Então a memória ROM tem esta finalidade, tá? Ela não é volátil, não perde os dados quando desligada, né? Como eu já comentei, ela é presente nas rotinas, nas sequências de inicialização do computador, inclusive a gente chama de ROM BIOS, né? Basic Input Output System, né? Que é o sistema básico de entrada e saída do computador, que faz aquela tela preta, né? E é encontrado também em eletrodomésticos, como por exemplo, então, tem o micro-ondas, ele tem um botão lá pipoca, que você faz a pipoca. Como é que o computador sabe que vai fazer a pipoca? Bem, simplesmente ele tem dentro dele um chip, que é um tipo de memória ROM, que tem toda essa instrução de como fazer uma pipoca. Dentro da placa-mãe, antigamente nós tínhamos aqui a BIOS, ó, né? Atualmente ela é assim, ó. Temos um pedacinho da BIOS aqui, ela que guarda todas aquelas informações acerca do teu computador e faz toda aquela tela preta de inicialização, verificação do teu computador. Nós chamamos ela também de Flash BIOS hoje, tá? Flash é um tipo de memória que ela é induzida pela parte elétrica, né? Por exemplo, um pendrive é um tipo de memória flash, não esqueça disso. Eu posso dizer que Flash RAM é um tipo de pendrive. Mas RAM não era volátil, Ricardo? Você falou que RAM era volátil, agora você me diz que o pendrive também é um tipo de Flash RAM. Cuidado para não confundir isso. Que nem eu comentei, só o termo RAM sozinho, a gente lembra da memória principal, que é a memória RAM, que é volátil, tá? Agora, Flash RAM, por exemplo, é o pendrive. Então, ele é uma memória flash estimulada eletricamente, a gente usa pela USB, e, claro, ele tem acesso aleatório, ele acessa qualquer parte do pendrive na mesma velocidade. Então, isso é RAM. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso, por favor. Aqui Flash BIOS, que é um dispositivo semelhante ao do pendrive, tá? E ele guarda então a BIOS. Então tem a função de ROM. Tem vários outros tipos, né? Tem a PROM, a EPROM, EAROM. Quando tem dois E's juntos, E2PROM e assim por diante. Aqui o caso de uma memória flash, por exemplo, a E2PROM. Ela é apagada eletricamente, tá? Então existem outros que são por uso ultravioleta e assim por diante, não vem ao caso. Se em alguma prova, e digo para vocês, uma prova de às vezes de menos expressão, é normal, talvez o elaborador perguntar algo assim. Mas sempre veja o final, ó. Se acabar com ROM, gente, vai o macete. É somente leitura e pronto. CD-ROM. Comprei um CD de um cantor que eu adoro, por exemplo, não vou citar o qual eu gosto agora, enfim, mas eu comprei um CD ROM, eu consigo apagar as músicas de dentro e gravar outro? Não consigo, porque ele é somente para leitura. Ele é um CD-ROM, ok? Então esta é a função e o sentido da memória ROM. Uma memória de somente leitura, tudo bem? Não é volátil, obviamente. Ela guarda os dados para inicialização do computador. Eu não poderia correr o risco de desligar o computador e simplesmente não ter mais nada lá para inicializar, né? Não digo inicializar no sentido do Windows, mas de testar a memória RAM, ver se o teclado está conectado, entre outros itens de hardware, tá ok? Memória RAM é um exemplo de aplicação. Tem outras também, né? Então vamos lá. Vamos continuar nosso curso. Até a próxima aula.